Não adianta. Chega num ponto que a gente, pobre, eu sou pobre, cara. O pobre, se ele quer ter alguma coisa, ele tem que aprender a cortar da própria carne, cara. Você vai ter que cortar algumas coisas. Não tem como não ser assim. Ó, aqui para vocês verem. Daqui para baixo tinha mais um pau aqui. E de lá falta trazer as madeiras que estão daqui para cima. Tem um monte de árvore que eu cortei. Tá picado, mas tem que trazer para empilhar aqui perto da estrada que o cara da propriedade pediu. E só para vocês terem uma ideia, desses duas árvores, mais o que eu trouxe de lá de cima, olha a quantidade de lenha que tem aqui, ó. Fiz esse monte. Aquele monte pequenininho é uns pau que rolaram demais, só que é tudo pau bem mais pesado. Então fiz outro monte ali. Lá tem outro monte. E ali tem outro monte. E aquele monte eu fiz ali porque ali tem mais árvore para tirar. Essas tem que cortar ainda e empilhar junto ali. Então vai dar esses 4 montes aqui. E aquelas de lá de cima eu vou rolar e vou trazer aqui embaixo. Tentar rolar no barranco para baixo aqui. E vou trazer junto com essas aqui. Rapaz, hoje foi osso por aqui. E por que eu tô compartilhando isso? É fora do contexto de viagem. Mas é que tudo serve para que a gente tire boas reflexões nessa vida. E se você não quiser pensar, porque é só isso que eu faço quando faço essas minhas reflexões, você já pode sair do vídeo. Eu não me importo. Quem vai perder é você. Se você não repensar algumas coisas na sua vida, é você que vai continuar sempre na mesma e não eu. Então, paciência. Tem gente que vai ficar a vida inteira no mesmo lugar. Só que vai chegar num momento da vida que não vai mais ter tempo para nada. E esse momento crucial é um acerto de contas com nós mesmos. É um acerto de contas com a nossa consciência do que a gente fez enquanto esteve nesse mundo. Ao contrário do que muita gente pensa, eu não acredito que existe um acerto de contas para se entrar no céu. Eu não acredito que Deus esteja num lugar físico como muita gente pensa. Tem gente até que compra terreno no céu vendido por pastores que só ficam tirando dinheiro dos trouxa. Para mim o céu, ele já existe. Ele está aqui, dentro de mim. Para mim, se eu quiser encontrar com Deus, basta eu ir para dentro do meu paraíso, para dentro do meu céu, que está dentro de mim. Existe uma fagulha de Deus em cada um de nós. Por isso que a gente faz tanta coisa extraordinária. A gente faz parte do universo, da natureza, de tudo que foi criado por Ele. Inclusive nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então para mim Deus está aqui dentro. E o acerto de contas que eu acho que a gente vai ter lá no final não é para ir para um céu. É justamente com a nossa consciência, para saber se a gente encontrou o céu enquanto estava aqui vivo. Para saber se a gente de fato fez valer a pena esse tempo que a gente passou por aqui. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que tem sonhos. E tem gente que pior ainda nem tem. Mas sonhos são como um norte. Eles fazem a gente seguir numa direção. Já dizia uma frase muito sábia que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Consequentemente, quase sempre não chega nunca a lugar nenhum. Mas o que eu quero dizer acima de tudo é que chega num momento que se a gente de fato quer realizar os nossos sonhos, porque tem gente que sonha a vida inteira e não realiza nada. É bom de iniciativa e ruim de terminativa. Pensa, imagina um monte de coisa, mas não faz nada. Não levanta a bunda do sofá, não levanta as costas da cama, não rala.
para fazer esse sonho virar realidade. E quando a gente tem um sonho, murateiros e murateiras, e a gente de fato quer realizar isso, não importa o que aconteça e não importa o que surja, a gente vai remangar as mangas e vai botar a mão na massa para fazer isso acontecer. Eu sou meio avesso àquela ideia de que alguns pregam que a gente tem que ter um plano A, um plano B, um plano C, um plano D, e, enfim. Para quem tem sonho e de fato quer tirar isso do papel, o plano B é fazer o plano A dar certo. A vida é guerra, parceiro. Ou você mata ou você morre. É isso e basta. Você pode parar para tirar suas próprias conclusões, você não precisa concordar comigo, mas faça uma reflexão e pense se isso não tem um pingo de sentido. Se você não levanta para ir realizar seus sonhos, se você não dá tudo de você, muito provavelmente você vai ter um acerto de contas consigo mesmo lá no final da vida. Eu não quero carregar esse peso, essa cruz maior do que eu posso suportar. Por isso, os meus sonhos quero tratar de realizar todos. E não importa se eu tenho que carregar lenha, se eu tenho que cortar grama, se eu tenho que lavar prato, não importa o que for acontecer, eu vou tornar meus sonhos possíveis. E aí pode surgir alguém falando aqui, ah, mas nem todo mundo pensa em viajar. Eu não tenho só sonhos de viajar. Meu sonho de dar uma volta ao mundo, de conhecer lugares com os meus próprios olhos, era só um deles. Eu tenho vários outros objetivos e é por eles que eu luto todos os dias, é por eles que eu acordo todos os dias e ralo pra caramba, cara, pra caramba. Mas eu tive que passar por uma depressão para conseguir dar um pause na maluquice que eu vivia, porque naquela época eu me fechei dentro da minha própria casa e ninguém sabia o que estava se passando. E como eu me fechei dentro da própria casa nos horários de folga, eu tive bastante tempo para pensar. Então a depressão foi algo que eu passei e que me tornou uma pessoa muito melhor depois que eu saí dela. Parei de protelar os meus sonhos, descobri que é tudo desculpa e não adianta vir discutir comigo, não precisa concordar comigo. As desculpas você está dando para você mesmo. Não é eu que vou ter o acerto de contas com a sua consciência, é você. Tudo é desculpa, cara, tudo é desculpa na nossa vida. A gente tem a mania de terceirizar para os outros a culpa de muitas coisas que é toda nossa. Se a gente faz uma coisa e dá certo, mérito nosso. Se não dá certo, a culpa é nossa. Não importa o que aconteça. E assim com os sonhos também. Quando a gente quer realizar, a gente tem que sair. Eu não sabia de nada o que ia acontecer na minha volta ao mundo. Aí, por um exemplo, mas de dinheiro, eu também não tinha, cara. Eu também não tinha. Saí com uma mão na frente e outra atrás. Fiquei mais de 6 meses viajando no Brasil, ganhando menos de R$950 por mês. Era o meu salário para me manter na estrada. E tudo comer, abastecer, enfim, pagar hotel quando precisava. Eu saí em setembro. Tá tudo gravado aí, só que esse transbordar para fora é para fazer você que tá aí assistindo parar de procrastinar, parar de encontrar desculpas e de fato ir e fazer, porque se queima dentro de você esse sonho. Lembra que eu falei? Deus está dentro de nós. Se queima é porque muito provavelmente vem dele. E é isso que vai fazer você encontrar o seu céu abençoado e abençoada. Quando eu comecei, foi em setembro. E a primeira coisa que eu comprei, que não era essencial, foi um Guaraná Antártica de 1 litro,
na noite do dia 24 de dezembro. Desde setembro até dezembro foi a única coisa que eu comprei que não era essencial, porque era Natal e eu queria me dar um prêmio. Então, cara, dinheiro. Tem trabalho no mundo todo, cara. E outra, se você tem um sonho de viajar, é mais barato morar na estrada, muito provavelmente, se você está disposto, do que numa casa fixa. Só que aí entrou aquele lance que eu acabei de falar agora. Se você está disposto. Porque é como eu falava, tem muita gente que sonha a vida inteira, mas de fato você está disposto a pagar o preço para realizar esse teu sonho? Porque tudo na vida tem um preço. E o nosso sonho cobra o seu preço também. Mas é como eu falei, ou você vai continuar a vida inteira se dando desculpas, ou você vai virar a chave como aconteceu comigo. E não importa o que aconteça, não vai ter plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. E o plano A é fazer seu sonho virar realidade, cara. Porque quando você fizer isso, você vai sentir um pouquinho do que eu sinto, que é viver no céu todos os dias. Perto de Deus, com paz. Enfim, isso não quer dizer que não tenham problemas nos meus dias. Mas eles não chegam nem perto de tudo que eu sinto e que eu não consigo compartilhar com vocês em palavras. Ou você faz isso, ou se prepara. Acertar as contas com a consciência deve ser pesado demais. Não espere pro final. Talvez não dê mais tempo. Fatiatinha. Vamos ir para casa, mas vamos passar no mercado. Quero comprar um negócio que é típico dessa região aqui. E que é uma delícia, cara. Quero mostrar para vocês. É sensacional, uma das melhores coisas é uma bebida. Uma das melhores coisas de bebida que eu já experimentei na vida. Muito incrível, cara. Eu nunca tinha tomado nada parecido. Nem perto disso. Eu não quero que vocês fiquem de cara comigo, murateiros e murateiras, mas sim com vocês. Explico. Quando eu passei aquela depressão do caramba lá, teve pessoas que me falavam já há muito tempo coisas parecidas com essa que eu tô falando com vocês hoje. Só que, como o meu sonho não era prioridade para mim, como eu não acreditava que ele podia ser verdade, eu vivia a vida que a maioria dos brasileiros vivem, que é o seguinte: trabalhar pra caramba, eu ralava, nunca sobrava R$1. Sabe por que disso? Porque quando você não tem um norte, como eu falei, como você não tem um objetivo maior, um sonho, enfim, e você pode ver que isso serve para qualquer coisa, pode ser comprar uma casa, um carro, enfim. Mas quando você não tem um objetivo assim, e você não vai buscar aquilo, você acaba se perdendo em várias outras coisas no caminho. Você pega a sua grana e compra carne, cerveja e faz um churrasco no final de semana. Não que isso seja errado. Mas educação financeira, galera, separar as coisas em vários potes. Tem o pote daquele que você vai se dar o direito de gastar com o que você quiser durante o mês. Tem o pote das despesas essenciais. Tem algumas outras que não são essenciais, que a gente acaba fazendo também. Mas tem que ter aquele destino para a gente destinar nossos recursos para algo maior, cara. Eu acho que é muito pesado a gente passar a vida inteira vivendo de faz de conta, sabe? E tá tudo bem. Tem aquela pessoa que o propósito dela é, sei lá, ficar em casa a vida inteira e tá tudo certo. Só que me parece que a grande maioria faz isso. E eu acho que não é o propósito da grande maioria, porque cada um de nós tem um chamado. Então talvez você pense que comprar uma casa dos seus sonhos é impossível. Saiba que eu pensava que isso aqui era impossível. Que quando eu comecei eu não sabia de nada o que ia acontecer. Mas sabe o que eu peguei e fiz? De o primeiro passo. Quando eu fiz o caminho da fé, eu lembro de uma plaquinha que ficou marcada na minha cabeça que dizia assim: a fé consiste em você dar
o passo e Deus colocar o chão. Então, faça um planejamento, coloque esse teu sonho como prioridade e trabalhe por ele. Esqueça as outras coisas, as outras armadilhas. Você gosta de uma cervejinha? Eu também gosto. Você gosta de sair para uma, sei lá, comer uma pizza? Você pode continuar fazendo isso, só que menos. Não adianta. Chega num ponto que a gente, pobre, eu sou pobre, cara. O pobre, se ele quer ter alguma coisa, ele tem que aprender a cortar da própria carne, cara. Você vai ter que cortar algumas coisas, não tem como não ser assim. Só que você corta coisinhas que não vão fazer diferença na sua vida, acredite, vai por mim. São coisas insignificantes, não te trazem felicidade nenhuma. Você cortando essas coisinhas, você pode sim conquistar coisas extraordinárias que nem você imagina o quão longe você pode ir. Acredite, foi por ter acreditado que hoje eu tô aqui falando com você. E o que eu mais quero com isso é que você fique pé da vida, mas no sentido de mudar, no sentido de virar a chave, que foi o que aconteceu comigo num momento de depressão que eu passei, pensando coisas horríveis. E eu não espero que você passe por algo desse gênero, até eu não gostaria que ninguém passasse, porque só quem já passou para saber como é isso. Eu não quero que você passe por isso para virar a sua chave, para ir em busca dos seus sonhos, para viver uma vida com propósito, para sair de uma vida que a maioria vive. Vamos lá buscar a nossa bebida. Eu acredito em você. A maioria dos brasileiros é aquela pessoa que não desiste nunca. O problema é que a maioria está lutando sem saber o porquê de não desistir. Muita gente sabe o que não quer, mas não sabe o que quer. Não vai em busca dos sonhos, enfim. Quando você fizer algo com relação a isso que eu falei hoje, eu tenho certeza absoluta, absolutíssima, que em pouco tempo, algo como 1, 2 anos, a sua vida muda completamente. Pode escrever o que eu digo. Então, paramos nesse mercadinho, na chegadinha de Miami. É um mercado que não é tão pequeno, mas também não é tão grande. Então as coisas são um pouquinho mais caras que os mercadão que tem aqui, né? Mas, enfim, ó aqui, ó, o que pegamos. Cara, isso aqui é o negócio mais bom que eu já tomei na vida, cara. Ele é um frisante tinto. Como que eu vou explicar isso aqui pra vocês, cara? Ele tem 1,5 litros e custa 3,69 de euros. Isso convertendo a 5,30 dá tipo 19,50 mais ou menos. Essa garrafa de 1,5 litros aqui. E ele é como se tivesse o gosto. Tem o gosto, na verdade, que ele é feito de vinho tinto, vinho italiano. Só que ele é um frisante, então ele é um vinho que parece champanhe, cara. É uma coisa que não tem como descrever para vocês. Ele tem o gás como uma champanhe, a pressão na hora de abrir tudo. Só que lembra o gosto do vinho. Cara, esse aqui é o negócio mais gostoso que eu já tomei na vida. É doce e o vinho geralmente tem 10 graus, né, de teor alcoólico. Esse aqui ele é mais fraco, ele tem 8,5 aqui, ó. Mas enfim, tomei a primeira vez na casa do Fábio, agora eu vou devolver a cortesia que eles me fizeram. Então, por hoje era isso e amanhã tem mais.